Olá! Nessa aula você vai aprender o que é competência e por que fala-se tanto em competências nos dias de hoje. Então, para a gente começar, é muito legal, muito importante a gente fazer uma rápida contextualização histórica até para a gente chegar nos dias de hoje. Quando a gente volta um pouquinho na história de como é que era o mercado de trabalho antes da Revolução Industrial, o que era exigido desses profissionais? Nesse período, a conduta de um profissional ela era completamente pautada, principalmente pelo conhecimento e pelas habilidades, porque como a economia ela era dominada principalmente pelo artesanato, as pessoas desenvolviam determinadas habilidades e tornavam aquilo a sua profissão. É isso mesmo. As pessoas ganhavam a vida com isso. Em outras palavras, o conhecimento, que também era chamado de ofício, ele era transmitido de pai para filho. E esse conhecimento, em algum determinado momento da vida, virava a profissão, o ofício daquela pessoa. Hoje, a gente está vivendo aí a quarta revolução industrial, com uma tendência em a automatização total das fábricas. A gente vive um momento no mercado de trabalho em que a gente vive as consequências da quarta revolução industrial. E uma das grandes consequências dessa revolução industrial, da quarta revolução industrial, o que é? É essa grande automatização com muitos postos de trabalho sumindo do mercado, deixando de existir, porque essas posições passaram a ser ocupadas por robôs, foram automatizadas. E aí, dentro desse cenário, o que fica muito claro para a gente? A grande necessidade de se reinventar. E não pensem que essa necessidade de reinvenção ela é só para profissionais que estão em início de carreira, muito pelo contrário. Essa é uma regra, essa é uma máxima que vale para todos os profissionais. Seja você que está aí me escutando e que talvez esteja em início de carreira, esteja na faculdade, esteja saindo da faculdade, queira aí conseguir a sua primeira grande experiência profissional, ou talvez o seu pai, o seu tio ou um amigo seu que é um profissional mais experiente, que já está aí no mercado há 10, 15, 20 anos e que também hoje tem a necessidade de se reinventar. E aí, a grande pergunta que pode estar ficando para você é o seguinte: Arlete, essa aula é sobre competências. O que tem a ver a gente fazer aí essa contextualização histórica? Por que você está trazendo esse cenário que a gente está vivendo hoje? Porque hoje as empresas buscam profissionais que sejam capazes de resolver problemas complexos. As empresas buscam profissionais que sejam capazes de fazer aquilo que os robôs não são capazes de fazer. Porque se o robô for capaz de fazer, para que eu vou ter pessoas? Para que eu vou contratar pessoas se eu posso colocar máquinas lá? E eu estou contando isso para você, eu estou reforçando isso para vocês entenderem que o que torna a gente hoje um profissional diferenciado é a gente conseguir entender, é a gente conseguir potencializar as nossas características, que são características eminentemente humanas. E isso tem muito a ver com o conceito de competência. E vocês vão já entender isso, tá? Então, a pergunta que fica, a pergunta que não quer calar, né, é o que é competência? Competência é um conjunto de habilidades, de conhecimentos, habilidades e atitudes que tornam um profissional importante para uma empresa, importante para uma organização, por meio de características que atendem às necessidades do mercado como um todo. E essas características são o conhecimento, as habilidades e as atitudes, que é o famoso acróstipo CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes. É muito comum as pessoas quererem saber, as pessoas terem dúvidas se ser competente é a mesma coisa de ter competências, tá? E aí é legal a gente já começar aqui fazendo essa diferenciação. Que ser competente está completamente relacionado com um bom desempenho numa determinada tarefa, o que não garante que esse desempenho ele vai ser sempre bom. Essa pessoa, ela foi competente por causalidade,
Ou seja, é alguém que fez algo muito bem feito, tá? Mas que ele não consegue repetir aquilo sempre, ok? Ter competências de uma determinada função ou tarefa significa ter conhecimentos, ter habilidades e ter atitudes compatíveis com o desempenho dela e ser capaz de colocar esse potencial em prática sempre que for necessário. Então, a gente vai definir aqui competências como esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes e comportamentos que permitem ao profissional, que permitem ao indivíduo desempenhar com eficácia determinadas tarefas em qualquer que seja essa situação. Em bom português, pessoal, ter competências é característica de um profissional que consegue, que é capaz de resolver problemas complexos, alinhando aí todo o seu conhecimento técnico com conhecimento comportamental, com competências comportamentais, que são as famosas soft skills e que a gente vai falar especificamente sobre elas aí na próxima aula, tá? Então, em bom português, é isso que as empresas procuram, é isso que as empresas querem hoje, tá? Então, o que é esse conhecimento, né? Conhecimento é esse saber, que é um saber adquirido, pode ser adquirido em conceitos na universidade, em cursos técnicos, em leitura ou até observando outras pessoas que sabem mais que você. Esse conhecimento é basicamente a nossa formação acadêmica, tá? Já a habilidade ela está diretamente relacionada ao saber fazer. É a capacidade que a pessoa tem em transformar esse conhecimento, essa informação que ele adquiriu aí, essa formação acadêmica, em algo que seja produtivo, em algo que gere um resultado concreto. E por fim, a atitude, que é o A do chá, é o querer fazer, é a decisão consciente e emocional expressa através do modo de agir, do modo de reagir no dia a dia em relação a fatos, outras pessoas e ao ambiente na qual essa pessoa está inserida. Gente, a atitude é você ser uma pessoa que vai lá e compra briga, tá? Comprar a briga no sentido de ir lá, vai e faz, ok? E aí, essa frase, tá? Para mim, ela é uma frase muito forte, porque hoje, nos dias de hoje, no cenário que a gente tem no mercado de trabalho, não basta você ser um profissional que sabe fazer alguma coisa. Não basta você ser um profissional que tenha conhecimento, que tenha habilidades. É preciso que você queira fazer. É preciso que você queira agir e que você haja. As pessoas, elas precisam ter comportamentos alinhados com a história que querem construir. Lembram quando a gente falou lá atrás, naquela aula sobre mindset de crescimento? Pessoas que têm conhecimento, habilidades e atitudes e que põem essas características em prol do seu desenvolvimento pessoal e profissional, elas constroem histórias e elas constroem histórias que elas tenham orgulho de contar para as outras pessoas. E elas fazem isso através dos comportamentos delas, de como elas fazem as coisas, no como elas se importam com outras pessoas, o quanto elas fazem em prol delas e em prol da comunidade na qual elas estão inseridas. E aí, pra gente finalizar, tá? Eu não sei de quem é essa frase, mas pra mim é uma frase que faz muito sentido e que vocês já devem ter escutado muitas vezes, tá? Que as palavras, elas ensinam. Ou seja, os livros, eles nos ensinam, os cursos que a gente faz, eles nos ensinam, a faculdade, o MBA, a pós-graduação, tudo isso ensina. O que a gente fala gera ensinamento para outras pessoas. Só que apenas os exemplos arrastam. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que vêm com você, as pessoas que acreditam em você, a empresa que vai te contratar, é aquela empresa
que vai buscar nos seus comportamentos as respostas para aquilo que elas querem nas pessoas que vão trabalhar lá. Tá? É através dos exemplos que vocês se tornam pessoas inspiradoras para outras pessoas no ambiente no qual vocês estão inseridos. É através dos exemplos que vocês constroem histórias que sejam positivas, histórias profissionais que vocês hoje desejam, hoje almejam e amanhã vocês vão se orgulhar por elas, tá? Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, porque ninguém vai perguntar numa entrevista para vocês se vocês são competentes ou se vocês têm as competências X, Y, Z. O que os entrevistadores vão buscar são esses exemplos. É o que vocês já construíram, quais são esses comportamentos que vocês têm e que tornam vocês profissionais diferenciados para o mercado de trabalho. Meu muito obrigada para vocês e a gente volta a se falar na próxima aula. Tchau, tchau!